Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria imensa estar compartilhando com vocês do estudo da noite de hoje, que nos foi solicitado fazer. É do livro Vinha de Luz, capítulo 130, e o título é Amai-vos. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje com o Emmanuel, a psicografia do Chico, essa lição bendita que João, em 3,18, deixou para nós, e o Emmanuel faz um compilado mais voltado para a parte moral dessa fala de João Batista. E ele fala assim para nós: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégio, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas através de obras, com todo o fervor no coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender, aproximemo-nos amando, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, que constitui para todos nós o glorioso caminho de ascensão. Então, mais uma vez, assim, ele vem nos dizer sobre o amor. O Evangelho do Cristo, ele sempre falou para nós do amor. Sempre exemplificou para cada um de nós, através dos seus atos, palavras e ações, o que é o amor, descortinando na mente e no coração dos homens o que seria o amor. Para que nós pudéssemos, com o passar dos milênios, ir fortalecendo dentro de cada um de nós esse sentimento de amor, permitindo que a nossa razão, o nosso coração, que é o nosso sentimento, pudesse juntos trabalhar para redescobrir, ou para descobrir o que é de fato esse amor que tanto proclamamos há milênios de anos aqui na Terra e também no plano espiritual. Tem um livro do Hamed, a leitura 191, que chama Os Prazeres da Alma. E ele fala uma coisa muito interessante que eu trouxe para nós aqui. Ele fala assim: vivemos na atualidade a mais grave crise de privações humanas. É a incapacidade de manifestar nosso amor com respeito, de modo claro e honesto, sem nenhum receio de sermos mal interpretados. Fala ainda que os livros sagrados das religiões de todos os tempos sempre ensinaram como mandamento o supremo amor. Então, na verdade, ele vem despertar em nós o tanto que nós estamos deixando de amar por uma série de fatores, pela arrogância, pela vaidade, pelo medo das pessoas falarem que o outro está me abraçando, se acercando de mim, né? Por um amor que não é esse amor carnal, mas é um amor de sentimento como irmão, é um amor de fraternidade, é um amor de compromisso com o outro. Para quê? Para que juntos podemos nos elevarmos, para que juntos possamos nos
criar condições para outros tantos seres que necessitam da nossa ajuda em momentos de dificuldades. Por isso que ele fala conosco aqui, né? Para a gente não escolher a maneira de amar, né? Mas para nós possamos colocar a nossa razão e o nosso sentimento, tirando do fundo do nosso ser a lucidez para sabermos amar e compreender todo o processo que o outro passa, diferente do meu. Então, em muitos momentos, escolhemos quem devemos amar. Eu tenho que amar primeiro, são os irmãos que comungam comigo no meu ambiente doméstico. Aqueles irmãos mais desafiadores, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, né? Mas e os outros irmãos que estão fora do meu ambiente doméstico? Como é que eu os estou amando? Somente com as palavras? Somente com atos e bondade? A gente se esquece disso, né? E fala às vezes como é difícil ajudar o próximo. Não é mesmo? É fácil para Jesus nos ajudar? É fácil para os nossos amigos espirituais, para os nossos mentores nos ajudar? Diuturnamente eles estão falando conosco, né? Estão nos orientando, estão soprando os nossos ouvidos, né? Levando a cada um de nós a ver, vivenciar certas situações no nosso dia a dia, e mesmo assim nós não aprendemos o que eles estão nos dizendo para nós. Então é preciso que nós pensemos em amar o próximo, não só com palavras. A palavra, ela é muito importante, importantíssima. Ela é doce, ela é suave. Naquele momento que você traz dentro de si aquela fraternidade, aquela sensibilidade, colocando-se no lugar daquele irmão naquele momento que precisava de uma mão estendida. Levando até aquele irmão num momento de sofrimento, de dor, né, de incapacidade de ter a luz do fato de que estava ocorrendo, levar o seu abraço fraterno, o seu abraço carinhoso, o seu abraço, né, responsável, dizendo a ele, motivando a ele que nós estamos ali com eles. E é isso que nós vamos fazendo assim, essa sementinha de amor crescendo dentro de cada um de nós. E aquele que sempre recebe essa sementinha plantada nos nossos corações e nos corações deles naquele momento, é que vão frutificando através do nosso adubamento moral, do nosso adubamento espiritual, do nosso adubamento da compreensão, da serenidade, da motivação, mostrando a ele que a vida não é só aqui nesse momento, e que tudo passa, porque tudo é uma experiência. Estamos aqui nesta noite de hoje, para quê? Para buscar entender um pouco mais o que seja o amor, o que seja a bondade, o que seja o carinho, o respeito para com o meu próximo, despertando em mim um novo aprendizado de amar a mim mesmo, de me fortalecer a mim mesmo, para que eu possa fortalecer o outro e amar o outro em todos os momentos de minha jornada, que assim eu puder fazer. E assim deve ser feito, porque Jesus mostrou e deixou o legado para nós do seu amor a cada um dos seus apóstolos, principalmente aquele que dizia-se amá-lo a mais do que todos os outros, principalmente para aquele que tinha uma afinidade muito grande com Jesus e vice-versa. Pedro, tu me negarás. E Pedro negou. E nem por isso Jesus deixou de amá-lo. Porque despertou no Pedro uma luz para que na sua jornada ele pudesse continuar a clarear o seu espírito, a clarear os seus pensamentos, a clarear as suas ações nos momentos desafiadores da sua vida. E assim também Jesus deixa esse legado para cada um de nós, convidando-nos a cada um a se amar, a amar o próximo diante de todos os desafios que nós encontramos pela frente, de todas as dificuldades,
porque tem irmãos nossos que ainda necessitam dos nossos braços, das nossas mãos, das nossas falas, para que eles possam sair do lugar que se encontram, para encontrar uma luz maior, que possa clarear mais ainda a estrada das quais eles vão palmilhar. E não podemos esquecer, em momento algum de nossa jornada, que todas as vezes que nós ajudamos a clarear os caminhos ou o caminho de qualquer um de nossos irmãos, nós também estamos clareando os nossos caminhos. Vejam bem a passagem do samaritano, um grande exemplo que traz ali no Evangelho de Jesus. Só erguendo aquele irmão, caído à beira da estrada, lhe passa todos os medicamentos necessários, acompanha-o até uma pousada, uma estrebaria, paga a sua diária e diz: quando voltar, se tiver débito, pagarei-lhe tudo. Então, se aquele resgate daquele irmão no momento de sofrimento, onde que passa o Levi, e passa outros irmãos, olham com desdém, homens da lei, conhecedores das leis de Deus, mas ignora aquele irmão na estrada naquele momento. E vem o outro irmão que nem sentimento algum, entre aspas, expressado externamente, de amor, abarca e abraça aquele irmão com sentimento de amor, porque entendeu a situação e o processo ali existente naquele momento. Então, meus irmãos, Jesus, mais uma vez, através do seu Evangelho, vem despertar em cada um de nós esse amor, vem despertar em nós a nossa lucidez para que saibamos buscar dentro de nossas potencialidades que estão aqui, toda a força, todo o carinho, todo o discernimento para com aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, aqueles irmãos que muitas vezes não conseguem entender a si mesmos, não conseguem entender por que praticaram ou praticam certos atos de agressividade em sua jornada aqui na terra. E ele vem nos conclamar, ele vem nos dizer assim: o amor não é apenas uma emoção, mas é uma prática. Portanto, a mensagem central de toda a passagem é que o ato de Deus em nós é amar o que nos salva pela fé, e a nossa resposta a essa salvação é amar o próximo, nosso próximo, pelas ações e pelas obras. É essa mensagem que ele vem nos falar, porque amar, como ele fala aqui no início da leitura de João, de boca, de palavras e de língua, é um amor falseado. Mas quando você transforma as palavras em prática, em ação de reconhecimento às necessidades daqueles irmãos que compõem conosco esse grande desafio chamado vida, nesse momento desafiador que nós deparamos diante de nós no planeta Terra, é que nós vamos entender o que é esse amor que Jesus vem nos convidar a despertar. Então, Emmanuel, ele faz uma fala muito clara quando ele nos recomenda, ao amai-vos uns aos outros, como Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. E o que é esse amai-vos uns aos outros? Será que é isso? O que ele quis dizer, com esse amai-vos uns aos outros, como eu vos amei? Então Jesus disse: amar ou tratar o próximo ou os outros com o mesmo respeito, cuidado, carinho e compaixão. Esse aqui é amar o próximo como a ti mesmo. Porque nós não entendemos às vezes o que é amar o próximo como a ti mesmo. Mas se eu não sei me amar, se eu não consigo me amar ainda, como amarei o meu próximo? De que maneira eu gostaria de ser tratado e de ser amado pelo meu próximo? O que devo fazer para me amar? O que devo fazer para abrir o meu coração, os meus pensamentos, o meu sentimento, para amar o meu próximo? Então nós começamos esse desafio no nosso ambiente doméstico, e esse desafio vai nos fortalecendo
para sairmos do ambiente doméstico e encontrar o meu irmão. Aquele irmão que às vezes, quando me vê, abraça, abre os seus braços de encontro a mim, solicitando desejosamente o seu amor, o seu carinho, aquele abraço fraterno, onde eu possa, ou ele possa, descerrar as lágrimas em saber que ali encontra alguém que está levando naquele momento um amor, um carinho, um respeito e um fortalecimento para que ele tenha fé, que muitos irmãos estão com as suas portas, com seus braços abertos para resgatar todos esses irmãos que estão na luta, assim como nós, buscando se aprimorar na sua evolução moral e na sua evolução espiritual. Então ele ainda nos fala aqui o seguinte, que para amar nós não devemos exaltar as nossas conveniências. Não se restringe esse amor àqueles que nos podem ser úteis e agradáveis. Não devemos esperar algo em troca de quem quer que seja para se manifestar em amá-lo. Muitas vezes nós esperamos uma recompensa, um reconhecimento. Ah, mas lá atrás, há 50 anos atrás, eu te amei, eu fiz isso para você, eu te amparei, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí? E agora você não reconhece isso? Será que isso é amor, na verdade? Será que quando fazemos algo para o nosso próximo, pensando em retorno, será que isso foi um amor ou foi um interesse? E aí ele vem falar aqui que ao amar o seu próximo através das palavras, das ações, não devemos desfavorecer os infelizes, não menosprezar os fracos, e não pedir o afastamento dos maus, e não menos a pureza dos adversários. Então nós às vezes procuramos amar, né, aquelas pessoas boas, aquelas pessoas carinhosas, aquelas pessoas que nós conhecemos. E eu acho que já falei aqui na vez passada, ou na outra casa, não lembro mais, quantos minutos ou qual o tempo que nós dedicamos às nossas orações em benefício dos nossos irmãos infelizes que estão no tráfico das drogas, que estão fazendo uso das drogas, que estão assassinando outras pessoas, que estão roubando, que estão causando dores e sofrimento nos outros irmãos. Que hora que nós somos capazes de fazer uma prece para esses irmãos, pedindo Jesus para iluminar os seus pensamentos, para iluminar os seus corações? Quantas vezes nós oramos para os pais desses nossos irmãos que estão ainda em estado de infelicidade, que não reconhecem o seu papel aqui na terra, que é o papel de quê? De buscar luz, de buscar alegria, de buscar prazer, de buscar serenidade, de buscar transpassar todos os desafios que estiverem na sua jornada, no seu compromisso reencarnatório. Isso é um amor. Eu não conheço aquele que eu fiz aquela prece, mas se o pensamento é tudo, não é? Se o pensamento é criador e cada um de nós somos seres co-criadores, essa mensagem de amor, de carinho através da prece, com certeza vai chegar em algum coração de reencarnado ou desencarnado que está necessitando naquele momento daquela prece. Porque são nossos irmãos passando por dificuldades imensas, relegados pela sociedade, porque estão cometendo atos infracionais, né, que às vezes até eles mesmos nem sabem por que entraram naquele momento ali. Quantos milhões de irmãos nossos, né, estão prejudicando outros tantos milhões de seres? Porque cada um de nós aqui também nesta noite de hoje, não podemos esquecer que trazemos a bondade dentro de nós, mas trazemos também ainda a maldade. É a balança do equilíbrio. Então, nesses momentos pelos quais nós estamos passando, nós devemos amar o nosso próximo, tratar o nosso próximo com o carinho,
com amor, com a bondade. Se eu não puder fazer nenhuma ação prática, que eu possa mentalizar naquele momento, que eu assisto uma cena difícil de se ver, de se aceitar, que eu possa mentalizar Jesus e fazer uma prece para aquele irmão. Porque isso também é uma forma de amar. Isso é uma ação mental, é uma ação de lucidez, é uma ação de respeito e de carinho para aquele irmão ou para aqueles irmãos que passam por dificuldades, os desafios da sua jornada evolutiva aqui na Terra. E assim como cada um de nós, filhos do amor de Deus, filhos da bondade de Jesus, irmãos de tantos outros seres que também comungam nessa jornada, temos a necessidade de amar. Porque é o amor que vai nos rejuvenescendo os nossos sentimentos calorosos de perdão, de aceitação e da fé, com a certeza que amanhã eu poderei fazer muito mais ainda, ou um pouco mais do que fiz hoje, em benefício dos outros irmãos que estão conosco nessa jornada. E essa riqueza nós trazemos dentro de nós. Então, esse grande desafio que a Hamed nos fala aqui no início, né, que vivemos na atualidade a mais grave crise de privações humanas, né, que é a incapacidade de manifestar o nosso amor. E às vezes, na verdade, ficamos com vergonha, ficamos sem ação em certos momentos, né, para praticar o amor. O que fulano vai pensar de mim se eu fizer aquilo de bom para o outro? Como que eu vou me sentir assim? Eu não conheço ele, não tenho nenhuma afinidade, não tenho nenhum sentimento. Mas nós temos inteligência, nós temos um instinto mais apurado para sabermos chegar próximo, aportar próximo do outro, levando a ele, primeiramente, os nossos ouvidos para ouvir as suas lamentações, para ouvir as suas falas, para posteriormente interiorizar essas falas, motivando a aclarar a sua fé, aclarar a sua esperança em dias melhores, aclarar que Deus e Jesus estão com ele naquele momento. Então esse papel de amar cabe a cada um de nós. E esse grande legado de amor que Jesus deixou para nós há milênios, né, atrás, o homem ainda encontra dificuldade para encontrar esse amor. Assim como o homem ainda tem muita dificuldade de encontrar consigo mesmo. E quando nós temos dificuldade de encontrar conosco mesmos, né, encarando os nossos desafios, nos momentos mais diversos de nossas jornadas, consequentemente, nós vamos ter também essa dificuldade com o nosso próximo. Mas é fundamental que tenhamos a fé, que tenhamos a coragem, que nós possamos colocar a nossa lucidez e a nossa luz a serviço do nosso próximo. Porque quando eu começo, né, a permitir que a minha luz clareie a estrada do outro, e essa luz faz com que, através da minha razão, estenda a mão e consigo, né, fazer com que aquele irmão caminhe comigo nessa jornada, é um sinal que eu estou compreendendo e aceitando o meu papel aqui na Terra. É fácil amar, gente? Será que é fácil amar? É fácil amar o pai? É fácil amar a mãe? É fácil amar o filho? E amar o próximo? Será que é fácil? Nada na vida é fácil. Tudo na vida são desafios. Para quê? Para o nosso crescimento. Para nós enxergarmos que somos seres que necessitam permitir transbordar-se em luz de amor para si mesmo e para os outros que comungam conosco nessa jornada. E é assim, através do amor, que o homem vai transformando-se. E quando ele vai se transformando,
outros irmãos que estão à sua volta também se transformam. Porque se o pensamento é energia, esse amor e essa bondade vai contagiando milhares e milhares de corações, muitos ansiosos para transformar todo o seu potencial de amor para o próximo, ou para os próximos que estão ali com ele, mas se sentem tolhidos às vezes pela arrogância, pela vaidade, pela não aceitação do outro como ele está naquele momento de sua jornada. Então, meus amados irmãos, que nós possamos, ao sair daqui, fazendo uma reflexão conosco mesmo: como eu estou me amando? Como estou amando a minha família? Como estou amando aquele irmão que eu passo na porta do supermercado, ele está deitado, com a garrafinha de pinga do lado, né? Ou com o crack ali do lado, usando. Como é que eu amo esse irmão meu? Aceitando a sua escolha, querendo modificá-lo através das minhas ações, ou participando com ele juntamente das suas ações de melhora, de amor e de compreensão, respeitando o seu livre-arbítrio e a sua vontade. Então, que ao sairmos daqui, possamos permitir que algumas coisas que eu falei aqui, e que algumas coisas, que são milhares de coisas que estão nos nossos pensamentos, né, diuturnamente, nós possamos colocá-los em prática, para que a nossa evolução aqui neste planeta não seja em vão, para que a nossa estadia aqui não seja em vão, que possa ser muito maior, né, do que nós pensávamos que éramos capazes de fazer, porque Jesus ama imensamente cada um de nós, e tem certeza que nós não falharemos nos momentos mais difíceis que outros irmãos batem ou baterão na porta do nosso coração, na porta da nossa razão, na porta dos nossos sentimentos e na porta das nossas emoções, porque a vida de cada um de nós se constrói como um todo, porque a família é a família universal. O planeta é a nossa morada e todos os moradores desse planeta são a nossa família. Por isso Jesus respondeu: quem são meus pais, ou quem são meu pai, ou quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E nós às vezes não entendemos essa passagem do Evangelho. Jesus, sua mãe e seus irmãos te chamam lá fora. E ele responde: quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Então essa palavra deixa para você refletir na noite de hoje. Quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Diante do amor e da bondade de Deus e de Jesus. Muita luz nos nossos corações, hoje e sempre que assim seja. Muito obrigado, gente.